super massa, uma aula assim focada, porque aqui depois a gente só vai ter aula na semana que vem, né? Provavelmente aí lá na como é que fala? Lá na segunda-feira. Vamos lá, vou começar a gravar aqui para a gente poder voltar onde a gente estava antes, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente suceder. E aí, vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vai falando aí comigo. Fala aí com o pai Vanelli. Vocês estão me ouvindo, gente? Bem? Tranquilo? Beleza, show. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela muito legal, velho. Deixa eu voltar aqui alguns slides de onde eu estava tratando com vocês, né? Eu tratei até aqui, ó, com vocês. Foi justamente aqui onde a gente mostrou que tinha algumas moléculas que podem te confundir na hora de determinar uma isomeria geométrica. E aqui eu mostrei para vocês o seguinte, ó, ligação dupla não tem rotação, mas nós temos aqui, ó, ligantes iguais no mesmo carbono, né? Ligantes iguais no mesmo carbono, né? Quando eu falo do carbono aqui, é no mesmo carbono da dupla. Então, não promove isso aí ser uma isomeria geométrica, tá bom? E quando nós temos uma tripla ligação, né? Ela também não tem rotação, ela não roda. Se ela não roda, ela pode promover planos. Nesse caso aqui, não, né? Porque aqui, ó, nós traçamos um plano e nós vimos que isso aqui é linear, né? Nós temos uma ligação aqui de 180 graus, é um carbono SP. Então, ele não promove uns grupos em planos de cima, em planos de baixo, ou então planos diferentes. Beleza? Agora, como é que a gente trata aí das nossas propriedades, né? Propriedades dos isômeros geométricos. Nós sabemos principalmente sobre a polaridade. A polaridade é um dos principais fatores aqui dentro da isomeria geométrica. Por quê? Porque os cis, né, o isômero cis, são mais polares do que os isômeros trans. Consequentemente, são mais solúveis em meio aquoso e têm forças intermoleculares mais intensas. Pode ser tanto de polo ou de polo induzido, ou até mesmo ligações de hidrogênio que pode ter um grupo ali tipo OH, né, ligado no carbono insaturado. O problema é o seguinte, que os cis eles vão ter os mesmos grupos voltados para um lado. Então, se eu tenho grupos ali, mesmo que seja de hidrogênios ou hidrocarbônicos, ali eu vou ter uma força de dipolo induzido mais ativa. Então, eles vão ficar mais juntos. Se eu tiver ligantes polares, né, tipo ali o cloro, tipo ali o enxofre, alguma coisa assim, eu também vou ter ligantes polares para o mesmo lado. Então, vai ter forças mais intensas quando tenho ali nas forças de polo. E se eu tiver algum grupo onde eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio de forma direta, vai formar as pontes de hidrogênio, que são as ligações de hidrogênio, e também são forças intermoleculares mais intensas. Consequentemente, nós vamos ter uma polaridade maior. Se essa polaridade é maior, nós temos ali um maior ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque essas molequinhas vão estar mais juntas. Se elas estão mais juntas, né? Ó, juntinhas, uma molequinha da outra, né? Uma molequinha da outra. Quando a gente fala forças intermoleculares, é a força de atração entre uma molécula e outra molécula, né? Então, nós estamos unindo as duas molequinhas. Se essas forças forem muito intensas, vai ser difícil separá-las. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, quem está dando química geral para vocês, eu acho que é o Soneca, não é? É o Arthur. Então, ele deve ter falado para vocês o comportamento da matéria no estado sólido, líquido e gasoso, que é justamente, acho que as primeiras aulas que é tratado isso. Então, a matéria no estado sólido, as partículas estão agregadas, juntinhas. Quando é no estado líquido, elas estão mais maleáveis, e no estado gasoso, elas estão mais juntas, né? Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, eu tenho uma matéria ali no estado líquido, que está mais ou menos junta. Se essa matéria que está no estado líquido está mais ou menos junta, né? Se elas têm uma forças de intermolecularidade muito fortes,
Para passar essa matéria para o estado gasoso vai ser mais difícil, porque as molequinhas estão com forças intermoleculares mais juntas. Tudo bem, gente? É difícil entender isso? Fala comigo aí, velho. Fala comigo aí. Troca ideia comigo aí. Para não ficar chata a aula, né? Hã? Fala comigo. Fala comigo. Tá de boa? Tá de boa? Vocês estão entendendo mesmo? Sim. Beleza. No isômero trans, olha o que acontece. Eles não apresentam, na verdade, não é que não apresentam polaridade, né? Eles não apresentam praticamente nada de polaridade, tá bom? Esqueci de colocar essa palavra aí. Consequentemente, são mais estáveis. Olha só que coisa legal. Quando eu falei que eles são mais polares, né, no último, lá no cis, eu falei para vocês que eles têm umas forças intermoleculares mais intensas, né? Por que eles são mais intensos? Justamente porque eles têm um deslocamento de elétrons. E aí, por causa desse deslocamento de elétrons, eles também são mais reativos. O isômero cis ele é mais reativo do que o isômero trans. Agora, no isômero trans, como eles têm menos polaridade, ou seja, eles têm uma apolaridade mais intensa, eles são mais estáveis. Então, se eles são mais estáveis, então mais difícil deles reagirem, beleza? Quanto mais apolar é a substância, quer dizer que não tem um deslocamento de elétrons dentro das nuvens eletrônicas. Quer dizer que os elétrons estão mais uniformemente distribuídos dentro da substância, dentro da molécula, fazendo com que todos os lados estejam com o mesmo número de elétrons, ou elétrons, né, uma uniformidade, né, quer dizer que é uma igualdade. Para todo lado que você olha na molécula, ela tem a mesma quantidade de elétrons. Então, isso dá uma estabilidade para o elemento, para a molécula, para a substância, para as nuvens eletrônicas. Enquanto o quesito anterior, quando eu falei sobre polaridade, se uma substância ela é polar, ela vai ter um deslocamento de elétrons. Esse deslocamento vai fazer com que um lado fique deficiente em elétrons. Um lado muito negativo e um lado positivo. E aí, por causa disso, a substância se torna mais reativa, que não é o caso aqui das moléculas trans. As forças envolvidas nela, de dipolo, ou então de dipolo induzido, elas são mais estáveis. Então, o isômero trans ele é menos solúvel em meio aquoso, e isso implica em propriedades físicas também, menores pontos de fusão e ebulição. Eu grifei aí para a gente conseguir observar as cores, né, de forma mais assim, o que eu queria que vocês focassem. Tudo bem? Então, nós temos o seguinte, ó, isômero trans, ele é mais estável, então ele é menos solúvel do que o seu próprio isômero cis, então ele é menos solúvel, mais estável, tem um menor ponto de fusão e ebulição. Agora, o cis, ele é menos estável, mas ele é polar. Ele é mais, quer dizer, não é que ele é polar, né? Ele é mais polar do que o seu isômero trans, então ele é um pouquinho mais solúvel em meio aquoso. Então ele é um pouquinho mais reativo. Tá bom? A Adriele está perguntando assim, professor, nesse caso da molécula trans, a dissolução é mais rápido ou não? O Adriele, ela é mais devagar, tá bom? Porque quando eu falo de dissolução, né, dissolução, vamos supor ali um meio. Se for um meio apolar, né, vamos supor assim um meio muito apolar, a tendência dele é se dissolver mais rápido. Se for um meio aquoso, que é um meio polar, a tendência dele é não se dissolver em momento nenhum, tá bom? E isso tem tudo a ver quando a gente fala sobre gordura cis e gordura trans. Porque quando a gente fala de gordura cis e gordura trans, a gordura cis, né, como eu falei para vocês, ela é um pouquinho mais polar. E a gordura trans, ela é um pouquinho menos polar, né, vamos dizer assim. O que acontece? Se ela é mais polar, ela consegue se solubilizar um pouquinho no nosso organismo e ir embora nas nossas fezes, né, quando você faz o número 1 ou o número 2. Enquanto a gordura trans, não. É como ela não é polar, ela não é solúvel em meio aquoso, então ela não consegue sair do nosso organismo. Ela fica presa. Normalmente ela fica presa numa região aqui, ó,
que é muito próximo ali aqui da região lombar, que fica ali mostrando e fazendo uma espécie de bacon, né, na gente, né? A gente consegue observar isso aqui nas nossas costas. Principalmente nessa época de pandemia, né? Provavelmente as pessoas estão comendo mais e praticando menos exercícios, estão produzindo, quer dizer, estão retendo mais gordura trans. Beleza, gente? Tá tudo bem? Vocês conseguiram entender isso aí? Sim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, essas duas cadeias aqui, ó, essas duas cadeias que eu estou mostrando para vocês, elas têm cloro nelas. Então, a tendência delas era ser polar, né? É ser uma substância polar. E por incrível que pareça, a substância da esquerda ela é extremamente apolar. O dipolo dela tem uma resultante igual a zero. Perceba comigo o seguinte, ó, a molécula da esquerda, ela é trans, né? A gente está aqui, ó, trans 1,2 de cloroeteno, né? Tá aqui no inglês. Mas o momento dipolar dela é igual a zero. Por quê? Porque nós temos uma força de eletronegatividade. Está saindo do hidrogênio para o carbono, porque o carbono é mais eletronegativo, né? É só a gente lembrar daquele negócio, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Mas o cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, a força de eletronegatividade está para cá. A força de eletronegatividade está para cá. A positividade está aqui. E aqui também está a positividade. No momento, o NOx desse carbono aqui é zero. Porque ele está recebendo elétron daqui, mas está doando daqui. Então, ele está entrando um, mas está saindo um. Então, ele está perdendo. Então, ele não está nem perdendo nem ganhando. Está zero. Da mesma forma, acontece aqui. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. E aí, essa resultante de forças, ela causa uma decomposição de vetores, né? Se nós temos aqui vetores em sentidos contrários, nós vamos ter uma resultante aqui igual a zero. Então, essa molécula aqui, ela é apolar. Ela é apolar. Esse aqui é o trans, né? Essa outra molequinha aqui, ela é polar. Perceba comigo o seguinte, ó. Nós temos aqui um polo positivo, um polo negativo. Um polo positivo, um polo negativo. Um polo negativo, um polo positivo, um polo positivo, um polo negativo. As forças negativas mais intensas, que são as de cloro, elas estão para um lado só da molécula. Fazendo uma junção de vetores aqui, nós temos um vetor resultante para esse sentido, que é um vetor resultante da eletronegatividade. Então, enquanto esses vetores aqui, um anula o outro, aqui um soma com o outro. Então, nós temos aqui na molécula cis uma polaridade maior e é diferente de zero o seu momento dipolar. Então, quando tem um momento dipolar diferente de zero, nós temos aqui uma polaridade. Quando o momento dipolar é igual a zero, nós temos uma apolaridade. É bom a gente lembrar isso, né? Porque momento dipolar é dipolo, ou seja, dois polos. Se é igual a zero, quer dizer que não tem dois polos. Quer dizer que não tem polos. Ou seja, a molécula é apolar. Esse A significa não, né? Então quer dizer que a molécula não possui polos. Se o momento dipolar é diferente de zero, ou seja, ele tem um valor, quer dizer que foi criado polo na molécula. Se foi criado polo na molécula, sempre vai ter dois polos, um positivo e um negativo. Tudo bem, galera? Vocês conseguiram entender isso aí? Tanto que é importante, Sim. né? Não só saber que existe uma isomeria cis-trans, mas que existe também uma coisinha que chama-se propriedades dentro das substâncias. Mesmo sendo isômeras, uma pode ser polar e outra pode ser apolar. Tá bom? Deixa eu ver aqui se realmente ninguém tem dúvida. Gente, tem 21 pessoas na sala aí. Realmente que ninguém tem dúvida? Nenhuma, tô tranquilo. Vamos lá. Ó, aqui justamente eu quis trazer para vocês o que era gordura cis e gordura trans, né? Esse aqui, se não me engano, é o ácido oleico, tá bom? É da oleína. A gente viu isso lá em ácidos carboxílicos, tá bom? A gente viu isso aqui, a gordura normalmente do azeite. O de cima é o azeite. Beleza? O de cima a gente pode falar que é o azeite, sim.
porque é uma substância muito encontrada no azeite. Perceba que nós temos hidrogênio e hidrogênio, né? A gente traçou o plano, e aqui nós temos uma conformação cis. A mesma substância, ela pode ter uma conformação trans, que é chamada de conformação trans, porque os hidrogênios estão em lados opostos do plano. Então, por exemplo, se você for consumir um azeite que tem essa substância, nós chamamos essa substância de cis, uma gordura legal. Uma substância sim, nós chamamos ela de trans, então ela não tem uma gordura legal. Beleza? Isso aí são ácidos graxos. Todos esses são gorduras. A palavra gordura em si não quer dizer que a gente vai comer uma coisa boa, tá bom? Toda gordura, assim, em excesso, ela é ruim, tanto a cis quanto a trans, tá bom? Mas se optar por consumir uma gordura, consuma gordura cis, que é justamente as gorduras dos azeites. Azeite normalmente é rico em gordura cis, tá bom? Aquele óleo de cozinha que a gente coloca na panela para fritar batata frita, para fritar outras coisas, aquilo lá é de gordura saturada, que é pior ainda do que gordura trans. Quando a gente fala de gordura saturada, a gente está falando de gordura onde não tem ligação dupla, só tem ligações simples. Ligações simples são mais difíceis de serem digeridas. Então, não é bom você consumir aquele tipo de óleo. Por exemplo, numa gordura que é chamada, por exemplo, banha de porco, né? Pelo menos aqui em casa a gente usa banha de porco, porque é uma gordura animal, e a gordura animal ela é cheia de insaturações. Quanto mais insaturada for uma gordura, melhor é. Por quê? Porque a ligação pi, uma coisa que eu falei lá no comecinho da química orgânica, que é toda ligação pi, ela quer ser rompida para formar uma ligação sigma. Então, toda ligação pi, ela vai causar uma certa polaridade na molécula, ela vai causar uma certa reatividade na molécula. Então, por exemplo, mesmo que seja a trans, a gordura trans, ela é melhor ainda do que uma gordura saturada. Porque a trans ainda tem uma ligação dupla, que tem uma espécie de reatividade pequena. Agora, entre a cis e a trans, ainda é melhor a cis, porque ela causa uma maior polaridade, né? Só que essa polaridade ela não é gigante, ela é uma pequena polaridade, que pode ajudar na solubilidade dessa gordura em meio aquoso, para a gente se livrar dela nas nossas fezes. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender isso? Fala para mim que vocês conseguiram entender isso de verdade. Sim, Verdade verdadeira. verdadeira. Beleza, ó. Nós temos aqui uma coisinha chamada de diastereoisômeros. Cara, que coisa, né? Diastereoisômeros. Quer dizer, esses diastereoisômeros, que não formam a imagem especular entre os isômeros. Quer dizer o seguinte, ó, nós temos o cis e o trans da mesma substância. E aí, ó, a gente desenha aqui um espelho, tá bom? É como se fosse um espelho, tá? Se eu colocar o cis no espelho, a imagem dele nunca vai ser o trans. A imagem do cis vai ser o cis, né? Quando eu coloco essa imagem aqui. Então, quando eu coloco, por exemplo, cadeias abertas de alcenos, uma no espelho, a imagem dela não vai ser da inversa, por exemplo, não vai ser da trans. A imagem sempre vai ser da cis. Então, isso é chamado de diastereoisômeros. Por exemplo, o nome dessa molécula aqui é o but-2-eno, né? E aqui também é o but-2-eno. Só que é o cis-but-2-eno e aqui é o trans-but-2-eno. Então, nós temos aqui as duas substâncias são isômeras. Só que uma não é a imagem da outra. Então, quando uma não é a imagem da outra, eu chamo isso de diastereoisômeros. Beleza? Porque eles são isômeros, mas não são imagem uma da outra. Isso é muito importante porque existem isômeros, inclusive geométricos, são poucos, mas existem, que são enantiômeros, que aí é quando um é a imagem do outro. E por mais que um seja a imagem do outro, vamos ter ali definições diferentes, né? Vamos ter propriedades, características e comportamento diferente dessa substância. Mas em cadeia aberta, quando a gente coloca um cis na frente do trans, um não é a imagem do outro, tá bom?
Então, por isso é determinado diastereoisômeros. Tanto é que agora eu vou te mostrar aqui que é enantiômeros. Por exemplo, enantiômeros em isomeria geométrica só pode acontecer em cadeias fechadas. Tá bom? Em cadeias fechadas. E aí eles formam imagem especular uma do outro. Você pode perceber que aqui, ó, aqui nós temos o hidrogênio, né? O hidrogênio aqui ele está para frente. Aqui ele está para frente. E aqui também, né? Se o carbono está para trás, o hidrogênio tem que estar para frente. Se aqui o bromo está para frente, o hidrogênio tem que estar para trás. Então, nós temos aqui hidrogênio. E aqui nós temos hidrogênio. E aqui nós temos o seguinte, ó, quando a gente traça o nosso risco, né? A gente vê o hidrogênio no mesmo plano do outro, né? Quer dizer, desculpa, em planos inversos, né? A gente consegue ver isso aí em planos inversos. Quando a gente muda, quando a gente inverte isso aí, a gente tem uma imagem um do outro. E essa imagem a gente consegue observar justamente onde que estão essas substâncias. E essas substâncias elas vão formar uma coisinha chamada de enantiômeros, porque formam imagem especular entre os isômeros. Agora, por incrível que pareça, essas substâncias aí, essa em especial que eu coloquei como exemplo, ela pode ser tanto um isômero geométrico, né, que a gente já conversou, como elas também vão poder ser chamadas de isômeros ópticos, tá bom? Isômeros ópticos é porque nós temos carbono quiral, é uma coisa que a gente vai ver ainda mais para frente, tá bom? Mas para quem já viu isso, nós temos 2 carbonos quirais aqui. E a gente sabe que todo isômero óptico, quase não, todo não, mas quase todo isômero óptico, eles formam enantiômeros. Enantiômeros é quando nós temos a imagem especular um do outro. E aí é por causa disso que esses isômeros, também denominados geométricos, eles podem fazer a imagem especular um do outro. Tudo bem? Para fazer isômero geométrico ser enantiômero, isso é uma coisa muito difícil, é muito rara, tá bom? Não é normal isso aí. Normalmente, isômeros geométricos são diastereoisômeros. Isômeros ópticos, que é o que a gente vai ver ainda, são denominados enantiômeros. E aí a gente tem uma confusão em moléculas um pouquinho mais complexas. Eu quero perguntar um negocinho para vocês. Eu quero resposta, tá bom? Essa molécula aí é cis ou essa molécula é trans? Estou acompanhando aqui no chat, caso vocês queiram responder. Essa molécula aqui é cis ou essa molécula é trans? Eu vou habilitar o chat para que todos só possam falar para mim, tá? Não possa ser o comentário público. Caso você erre, você não quiser ficar exposto, tá bom? Pode falar aí para mim. É cis ou trans ou outra coisa? Ou quer dizer, ou não tem isomeria geométrica? O Matheus já comentou. Quem mais está aí na aula aí? A galera está aí Adriele, Aline, Ana Clara, Bárbara, Beatriz, Carlos Augusto, Fernando, Gabriela, Gustavo, Israel, Larissa, Lucas, Maria Clara, Matheus, Rafael Dias, Rian, Sândila. E aí, galera? Vai falando para mim. Rian falou aqui, Matheus, Ana Clara, AC, Sândila, Carlos e Adriele. Eu vou falar um negocinho para vocês, ó. Aqui tem isomeria geométrica e não pode ser denominado nem cis nem trans. Olha só que legal, velho. Olha que top, velho. Olha o que eu tô trazendo para vocês. Uma coisa muito nova. Na verdade, nova não, né? Nova para o brasileiro aqui, nova para o estudante que vai fazer Enem, né? É nova para isso. Mas não é nova para o resto do mundo, tá bom? O mundo tem uma classificação diferente da nossa desde 1975. Eu preferiria trabalhar com vocês
a isomeria cis-trans de maneira histórica, né? Trazer para vocês assim, ó, a evolução dessas classificações, tal, passou por isso e tal. Hoje nós temos isso. Então, eu queria trazer isso para vocês, mas não é isso que o vestibular cobra. O vestibular cobra exatamente a isomeria cis-trans, e que ela já foi abolida do mundo, do restante do mundo desenvolvido, em 1975. Então, se a gente for somar aí, tem 45 anos que a gente está usando uma isomeria que é ultrapassada, né? Acho que o brasileiro é realmente diferente, né? A gente é realmente diferente. Deixa eu falar um negocinho para vocês. Aqui não pode ter isomeria porque temos o oxigênio, né? Nós vamos olhar aqui a isomeria. E aqui, ó, nós temos aqui um hidrogênio. Nós temos outro carboninho aqui. E aqui nós temos o hidrogênio. Nesses carboninhos bem aqui, ó. Nesses carboninhos bem aqui, não pode haver isomeria. Ó, vou repetir de novo, hein? Não pode haver isomeria, tá bom? Gruda seu fone aí que eu vou falar mais alto. Não pode haver isomeria. Simples. Por quê? Porque nós temos CH3, CH3. Se nós temos dois ligantes iguais, ligados no mesmo carbono, não há isomeria, né? Então, aqui não há isomeria geométrica, né? Vamos frisar que é isomeria de posição, de ramificação, às vezes pode ter, né? Que é isomeria de posição. Mas isomeria geométrica não há aí, tá bom? Agora, perceba bem aqui, ó. Traçar o plano. Aqui tem outro carbono. E aqui eu quero que você veja e repare comigo. Um CH3 bem aqui, um carbono bem aqui, um carbono bem aqui. Eu quero que você saiba que esse grupo aqui, ó, é diferente desse grupo, que é diferente desse grupo e que é diferente desse grupo. Agora eu estou falando baixinho. Estou falando baixinho para você poder ter mais atenção no que eu vou falar. A gente não observa apenas o primeiro ligante, porque aqui é carbono, aqui também é carbono e aqui também é carbono. A gente não observa o primeiro ligante. A gente observa o grupo todo, tudo que está anexado nesses carboninhos. E é isso que confunde muita gente. Por quê? Porque quando a gente coloca exemplos, igual esses exemplos aqui, ó, exemplos pequenos, igual esses aqui, que a gente só mostra um ligante, que a gente só mostra um átomo interligado, né? A gente mostra essas coisinhas aqui, a gente tem que olhar, na verdade, é o grupo, é tudo que está anexado nesses carbonos insaturados. É tudo que a gente vai ver que vai promover essas insaturações. Por exemplo, aqui, ó, eu mostrei o hidrogênio e hidrogênio, mas esses outros grupos aqui, eles não são iguais desse isômero cis e trans. Então, eu tenho que olhar o grupo por completo, o grupo por um todo. E aí, eu vou ter um problema muito grande, porque nenhum dos ligantes são iguais. Eu não tenho nem hidrogênio nos outros 3 ligantes, eu não tenho CH3 nos outros 3 ligantes, eu não tenho uma igualdade desse grupo nos outros 3 ligantes, nem tenho uma carbonila nos outros 3 ligantes. Todos os 4 aqui, eles são diferentes. Eles são completamente diferentes. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse problema? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Sim, não? Ideias, ideias, ideias. Vamos lá, gente. Fala comigo, por favor. Eu tô tão empolgado aqui. Aí, às vezes, eu não vejo a participação de vocês. Me dá uma, tipo assim, cai um pouco a empolgação, sabe? Fico um pouco assim, meio para baixo. Eu fico triste. Depois eu fico deitado ali no sofá em posição fetal, pensando na vida, pensando em,
sei lá, e não dá mais aula. A galera falou assim, da eletronegatividade, não tem nenhuma ideia, sem ideia, então vamos lá. Foi denominado, né, nos anos 70, 1975 para ser mais exato, uma determinação chamada isomeria geométrica ZIE. É tipo uma atualização da Cistrans. Cistrans, como se fosse um aplicativo, e aí a gente atualizou esse aplicativo, né? Só que o Brasil ainda não chegou a essa atualização. Só no resto do mundo. Aqui para a gente ainda não. Então nós temos o seguinte, ó, nós temos 4 grupos distintos um do outro e nenhum são iguais, né? Então a gente não pode classificar nem com cis nem com trans. Por quê? Porque a determinação cis-trans, elas estão presas a ligantes iguais. Eu preciso ter um ligante igual do outro para determinar se é cis ou trans. Quando eu tenho os 4 diferentes, eu não consigo determinar se é cis ou trans. Eu não consigo ter essa classificação. Então, por causa disso, foi determinado o seguinte, a isomeria ZIE, né, que é chamada isomeria geométrica. Foi trazida pelo Ingold e pelo Prelog, justamente usando uma coisinha chamada de número atômico. Véi, olha isso aqui, ó. Frisa bem isso aqui, ó. Número atômico, né? Quando vier para você num vestibular, ele tem que te dar o número atômico, porque o número atômico você não é obrigado a lembrar dos átomos, tá bom? Só que com a quantidade de exercício que você faz, principalmente lá em diagrama de Linus-Pauling, isótopos, isóbaros, isótonos, você vê muito número atômico de alguns elementos. Inclusive, alguns você fica decorado, né? Então, vamos ver aqui como que a gente pode atribuir. Por exemplo, a gente vai determinar isomeria ZIE em E, que significa entgegen, né, que vem da palavra no alemão chamada entgegen, que significa opostos. E a letrinha Z vem da palavra do alemão chamada zusammen, que significa juntos. E vai ser definido o seguinte, quando os grupos de maiores números atômicos de cada carbono estão em planos opostos espacialmente. E Z vai ser definido quando os grupos de maiores números atômicos de cada carbono estão no mesmo plano espacial. De qualquer forma, nós teremos 2 planos. E a gente vai olhar o seguinte, ó. A gente vai olhar os números atômicos maiores de cada carbono da dupla ligação. Perceba comigo o seguinte, ó, vou olhar para o carbono A. Eu nunca vou fazer uma comparação de maneira geral na molécula. Quem tem o maior número atômico dos 4 ligantes? Não. Primeiro eu vou olhar para o carbono A. Estou olhando para esse carboninho aqui. O maior número atômico vai ser esse aqui, ó. Vai ser o primeiro ligante, que vai ser o carbono. O carbono tem o número atômico 6. E aqui nós temos o hidrogênio como número atômico 1, que é o menor ligante. Então eu já vou dar um xizinho aqui para a gente. Ó, esse aqui é o nosso maior. É o maior número atômico do ligante, de ligantes do carbono A. Porque nós temos 2 ligantes. No carbono A vai ganhar esse aqui. No carbono B, nós temos o cloro e nós temos o flúor. Perceba que o flúor ele tem um número atômico maior do que o do carbono. Mas eu não estou fazendo uma comparação entre os dois, porque os dois estão em carbonos distintos. Um está no A e o outro está no B. Então, quem está no B que vai ser comparado B com B. No caso, o cloro com o flúor. Então, tem aqui o cloro, número atômico 17, flúor, número atômico 9. Então, o cloro é maior. Vou fazer um xizinho aqui. Tracei o meu plano, né? Os 2 números atômicos maiores estão em planos diferentes, estão em planos opostos. Então, eu vou classificar essa molécula como isômero E, porque os números atômicos maiores estão em planos opostos. Isso é a nossa isomeria geométrica ZIE. Justamente por quê? Porque ela não está presa se os ligantes são iguais ou não. Eu posso ter todos os ligantes diferentes e mesmo assim ter uma isomeria geométrica. Porque se a gente troca os componentes de lugar, a gente consegue observar justamente propriedades diferentes, a gente consegue justamente analisar o comportamento diferente dessas substâncias. Se os 2 números atômicos maiores estivessem para o mesmo lado, nós teríamos uma determinação e classificação chamada Z, que vem da palavra zusammen.
que significa juntos. Ai, ai, falei demais, hein, gente? Tudo bem? Agora a gente consegue determinar isso aqui, Tô né? tranquilo. Eu vou deixar para vocês determinarem isso aí para mim, tá bom? Eu vou deixar vocês determinarem em casa aí. Eu vou mandar os slides e vocês vão conseguir determinar isso. Beleza? Beleza. Eu estou mandando uma lista junto com essa aula. Estou mandando uma lista para o Célio. Uma lista Enem. Se eu não me engano, tem 8 exercícios para vocês fazerem lista Enem de isomeria geométrica. Tá bom? Beleza. Gente, no mais, bom almoço para vocês. Que Deus esteja com vocês. Uma ótima semana. Que Deus nos Amém. abençoe. Que a gente se mantenha saudável e bem, tá bom? Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis. É nóis.